Creio que a minha apresentação ela vai ser breve, porque eu ainda estou na fase de estruturação da pesquisa e do projeto, assim, para definir exatamente os caminhos a seguir. Desde a última jornada, das últimas jornadas, o projeto, que era um projeto de cultura pop, passou a ser específico de cultura pop japonesa, com a orientação da Gabriela e dos colegas, porque no mestrado eu já trabalhei com cultura pop japonesa e as relações entre qualidade audiovisual e literacia midiática. Então, o que eu trouxe para o doutorado era investigar uma perspectiva mais educacional em termos formais de aprendizagem, porque no mestrado eu trabalhei com análise do anime e análise da cultura de fãs. E eu queria pensar em estratégias para transformar isso em uma perspectiva de aprendizagem formal mesmo, tentar trazer isso para a sala de aula e para os professores. Então, como pergunta de pesquisa, o último projeto que eu mandei para a Gabriela, eu defini essa pergunta. Como as discussões sobre qualidade audiovisual propostas por Borges et al. Podem ajudar a delinear uma literacia em animes, favorecendo a construção de estratégias de formação em literacia midiática e a abordagem da cultura pop japonesa em ambientes formais de ensino e aprendizagem. E o objetivo geral é fazer essa análise dos animes para identificar aspectos da qualidade audiovisual, tanto características quanto lacunas, tendências, pontos fortes e pontos fracos, para a construção de um repertório de competências, habilidades e atitudes para delinear o que eu estou chamando aqui de literacia em animes. E a partir dessa literacia em animes, construir estratégias formativas voltadas a professores. A análise da qualidade, eu pretendo fazer, como eu coloquei aqui, a partir dos indicadores de qualidade da mensagem audiovisual e da criação, que focam no produto, nas características dos animes, não tanto na experiência do público no sentido de criação, dessa vez focar mais na etapa do produto audiovisual, da criação audiovisual, para justamente identificar essas lacunas, as potencialidades. A minha hipótese é de que, por exemplo, na mensagem audiovisual, os animes apresentam temas complexos, reflexões que ampliam o horizonte do público e reflexões oportunas, mas eu também acredito que, de maneira geral, falte diversidade e também existam alguns estereótipos, principalmente na representação feminina e na representação étnica, que falta, eu acredito, né? Essa é uma das hipóteses. E a partir dessas características e do contexto social, político e cultural que envolve a cultura japonesa de forma geral, delinear essa literacia em animes a partir de 5 âmbitos que a Hobbes comenta, que eu esqueci de botar aqui, ó, eu não vou lembrar exatamente os 5, mas era, né, análise, criação, ação, e aí eu pensei em delinear competências, habilidades e atitudes em cada um desses âmbitos para formar um guia de formação de professores, centrado nessa literacia em animes, a partir da estrutura do currículo Alfamed, do currículo da Unesco, que eles colocam lá, né, introdução, né, uma justificativa, contextualização, e aí tem toda uma estrutura de atividade pedagógica lá para fazer. Pensei em estruturar um guia a partir disso, com também exemplos de atividades pedagógicas para ser aplicado aos discentes, assim, não só fazer um guia com a formação dos professores, assim, voltado à formação dos professores, mas também oferecer recursos para os professores aplicarem em sala de aula já com os alunos, para ficar uma coisa mais fácil, assim. Eu olho o guia, eu faço a formação, mas eu também já tenho recursos práticos para aplicar.
E algumas questões e desafios que eu apresento aqui, que eu ainda tenho dúvidas, no projeto de pesquisa eu estabeleci um corpus de 20 animes para análise da questão da qualidade. Eu pensei que, por já ser uma análise que eu venho, né, desenvolvendo há algum tempo, eu conseguiria fazer, mas eu também tenho medo de ser muita coisa ou diminuir muito. Eu procurei estabelecer esses animes a partir de demografias, né, para pegar uma variedade de animes, então animes voltados a jovens, do sexo masculino, feminino, a adultos, para ter essa diversidade de público-alvo. Mas aí eu não sei se é um corpus que eu dou conta ou se eu não dou, enfim. E questões relacionadas à proposta, assim, com quais grupos de professores eu aplico essa proposta? Eu devo focar em algum grupo específico, por exemplo, professores do ensino médio, professores universitários, e como testar essa eficácia do guia, assim, futuramente, quando, né, tiver elaborado, como eu posso testar se isso é uma maneira eficaz de contribuir para a aplicação da cultura pop, a aplicação não, que essa não é uma boa palavra, a abordagem da cultura pop japonesa em ambientes formais de aprendizagem, sim. Esse guia contribui de fato ou não? Então, como eu posso testar essa eficácia? Então, são essas algumas questões que eu trago aqui e qualquer coisa estou disponível para aprofundar, se ficar alguma dúvida. Obrigada, gente.